Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia, mais uma unidade, certo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos agora na unidade 4 e nessa unidade 4 nós vamos estar fazendo uma breve análise aí, um breve resumo do que nós já estudamos, certo? Senhores, lá na unidade 1, nós distinguimos o que são fenômenos físicos e fenômenos químicos, certo? Fenômenos físicos, eles não alteram a molécula, não foi isso que nós estudamos? E o exemplo que eu citei para vocês foi a água, que ela passa do estado líquido para o sólido, se transformando em gelo, mas continua com a sua estrutura química e molecular, que é o H2O. E também, se ela passar para o estado de vapor, vai continuar sendo água, H2O, certo? Isso é um fenômeno físico. Agora, um fenômeno químico ocorre uma alteração na estrutura molecular daquele complexo ali, daquela ligação entre átomos, né? E aí eu citei o exemplo de uma combustão, onde a glicose interagindo com O2 forma CO2 e H2O, mas posso citar outros exemplos. A reação de combustão é a mais fácil, mas só o fato de um sódio se ligar a um cloro já houve uma transformação química, beleza? Senhores, entendido isso? Beleza. Eu também falei na primeira unidade sobre as teorias atômicas, onde nós passamos pelos modelos atômicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford e de Bohr, não é? Senhores, isso é muito importante para que a gente entenda. Eu até contextualizei para os senhores o que estava acontecendo naquele momento no mundo, né? Nós estávamos ali em 1808, quando Dalton criou, já iniciavam-se os estudos a respeito da física, a respeito da química. Esses estudos foram evoluindo porque os países, os governos, eles viram como algo importante, né? Estava ali se iniciando a Revolução Industrial, perfeito? E vários processos industriais dependiam do conhecimento químico que estava se obtendo naquele momento. Positivo? E aí, senhores, a gente vai evoluindo, lá em 1898 com Thomson, depois, próximo já ali, 1900 e tantos, né? Próximo já do início da Primeira Guerra Mundial, a gente chega no modelo de Rutherford e no meio da guerra nós conseguimos entender o modelo atômico de Bohr, né? E foi daí que surgiu, né, a bomba nuclear, vários investimentos, né? Lá, não vou ficar relembrando, mas dos nazistas, né, que fizeram vários experimentos e já estavam muito próximos de conseguir uma bomba atômica, né? E hoje, graças a Deus, embora muitos países tenham, né, esse tipo de estudo é muito mais voltado para a sociedade, para o bem-estar social, do que para a guerra, né? Pelo menos até então. Perfeito? Senhores, eu também falei sobre as ligações, né, que os átomos fazem, e são 3 tipos, a iônica, a covalente e a metálica, sendo que eu falei que a metálica não é muito interessante para a gente, positivo? A metálica, ela ocorre ali entre os compostos metais, né, os elementos classificados como metais, e em tese para nós não tem muita importância, positivo? Agora, já as reações iônicas e covalentes são extremamente importantes, onde eu falei que as iônicas, ela ocorre entre um metal e um ametal, que também pode ser visto como um cátion e um ânion, né? Ou um átomo com carga positiva e um átomo com carga negativa, um átomo que tem facilidade em doar e um átomo que tem facilidade em receber. Não foi isso que eu falei inúmeras vezes? Também falei sobre as características de uma ligação iônica, os compostos iônicos que tendem a uma cristalização, e eu citei o exemplo do sal grosso, que eles não têm muita facilidade em conduzir calor, certo? Tanto que
para que se desfaça uma reação iônica, as temperaturas são altíssimas. Eu citei o exemplo do sal grosso, se você botar no fogo, vai precisar de uma temperatura alta para romper as ligações. Mas os compostos iônicos têm uma grande facilidade em se dissociar em meio aquoso, né? Que, ao contrário lá do calor, se eu pegar um cristalzinho de sal grosso e inserir na água, ele facilmente vai se dissolver em questão de poucos minutos. Não é isso, senhores? Beleza. Senhores, até aqui tranquilo? A ligação covalente agora. A ligação covalente eu falei que ocorre entre ametais. E vocês vão perceber no nosso estudo da química orgânica que as ligações covalentes são as que mais ocorrem no nosso corpo. Beleza? Então, ligações covalentes extremamente importantes. E eu vou estar destrinchando as características das ligações covalentes com os senhores. Beleza? À medida que a gente for avançando na química orgânica. Entendido? Senhores, lá na aula 3, a última aula, nós entendemos as funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Eu falei que nós não iríamos nos aprofundar nas nomenclaturas, até porque para que a gente entenda as nomenclaturas, principalmente dos ácidos e dos sais, nós precisaríamos entender um pouco sobre oxirredução, o que não é um conteúdo muito viável para nós agora, certo? No nosso estudo de biomedicina. Positivo? Agora, senhores, eu vou falar um negócio. O bicho vai pegar, porque nós vamos nos aprofundar em química orgânica, que vai ser uma prévia de bioquímica para que os senhores entendam como várias bases fisiológicas ocorrem no nosso organismo. Beleza? Então eu preciso que os senhores prestem muita atenção a partir de agora, tá bom? Senhores, vão lá, bebam uma água e vamos iniciar o nosso estudo de química orgânica. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Senhores, principalmente, vamos começar falando do átomo de carbono. O átomo de carbono, senhores, ele é um átomo que ele especificamente ele faz 4 ligações químicas, beleza? E aí nós vamos entender alguns dos elementos que se associam com frequência ao carbono. Primeiro, o hidrogênio. Senhores, normalmente essa quantidade de ligações que eu estou falando para vocês, que eu falei do carbono, que são 4, e que eu vou falar de outros elementos, está baseada com a sua eletronegatividade, a quantidade de elétrons que esse átomo tem na sua camada de valência, beleza? E aí nós vimos lá que o hidrogênio, ele tem um elétron, não é isso? Então nós podemos entender, ele não só tem um elétron, como, para que ele fique estável, ele precisa de 2 elétrons, não é isso? Então nós vamos entender que, em regra, o hidrogênio ele vai estar fazendo uma ligação química, beleza? O carbono, por ter 4, ele poderia tanto doar quanto receber, mas né, ele também precisa de 4 para ficar estável. Entendido? Então, 4 ligações. O oxigênio, se vocês observarem, para que ele fique estável, ele precisa de 8 elétrons na sua última camada. E ele tem 6. Então, em tese, nós vamos entender que o oxigênio ele faz 2 ligações. Entendido? Senhores, e por último ali, se eu falar qualquer outro elemento, eu vou citar. Mas o último que eu quero que vocês decorem, entre aspas, é o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então, vamos entender que ele faz normalmente 3 ligações para que fique estável. Aí você vai e pensa, nossa, professor, por que normalmente faz? Porque existe uma espécie de ligação covalente, que é a dativa, onde esses átomos, eles não necessariamente vão buscar a estabilidade com 8, beleza? Eles vão se sacrificar ali e ter mais ou menos elétrons na sua eletrosfera, em regra mais, para que possam estar estabilizando outros átomos. E depois eu vou dar um exemplo para os senhores, como ocorre na molécula de sulfato, beleza? E por aí vai. Entendido? Senhores, inicialmente na química orgânica eu preciso necessariamente falar do átomo de carbono, porque ele é o responsável
por toda a química orgânica, beleza? Todos os compostos orgânicos, eles possuem carbono, mas nem todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. Eita, pega. Senhores, é só um, tá? É o cianeto, onde nós temos o carbono associado a um nitrogênio e a um hidrogênio. Esse é o único composto de carbono que não é tido como orgânico, beleza? Pelo menos aqui para o nosso estudo. Ele é um composto inorgânico. Agora, senhores, vamos dar de fato entrada à química orgânica. O carbono, senhores, carbono ele é um átomo muito importante. Como eu falei, ele faz 4 ligações químicas. E o carbono tem grande facilidade de se associar um carbono ao outro, certo? Formando cadeias cada vez mais longas, cadeias carbônicas. E o hidrogênio, senhores, o hidrogênio ele é um átomo, um elemento que ele participa de várias ligações químicas, positivo, várias ligações químicas. Ou seja, onde esses elementos que eu citei, seja carbono, oxigênio e nitrogênio, eles não estão completos, eles não fizeram o máximo de ligações que eles poderiam fazer, eles se associam a essa molécula. Vou citar um exemplo para vocês. O carbono faz 4 ligações, o nitrogênio faz 3. Se eles se ligarem por uma ligação tripla, o que vai acontecer? O carbono ainda vai precisar de um elemento para se estabilizar, não é isso? E aí ele vai e se associa a um hidrogênio. Um exemplo é o gás metano. O gás metano, você tem um único carbono que não se associa a nenhum outro elemento, apenas com hidrogênio. Se o carbono faz 4 ligações e eu só tenho um carbono, eu vou ter 4 hidrogênios, formando o mais importante que eu vou falar para vocês hoje nessa aula, que é o hidrocarboneto. Uma molécula onde só há carbonos e hidrogênios, beleza? Positivo? Perfeito. Senhores, os hidrocarbonetos, eles tendem a ser moléculas estáveis, moléculas apolares. O que eu quero dizer com uma molécula apolar? É uma molécula que não se associa. Ela chegou num grau de energia, num status quo, que ela não precisa se associar. Lembra dos gases nobres? Então, essa molécula agora está parecendo um gás nobre. Exemplos. Vou citar exemplos de hidrocarbonetos aí para os senhores. Moléculas estáveis. Gorduras são hidrocarbonetos, beleza? São hidrocarbonetos. Você vê que elas possuem uma característica apolar. O petróleo, eles são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos de cadeia leve, hidrocarbonetos de cadeia pesada. O processo de refinamento vai gerar uma combustão, vai permitir com que esses hidrocarbonetos se associem a oxigênios e facilite o processo de combustão, beleza? Encontrar petróleo não quer dizer que é um sinônimo de riqueza para o país, beleza? Precisa passar por um processo de refinamento, que é um processo caro, beleza? E existem petróleos mais puros, né, de cadeias leves, como é o caso do petróleo da Venezuela, e tem o caso do Brasil também, que querendo ou não, gera aí hidrocarbonetos de cadeia pesada. Positivo? Senhores, aqui são só exemplos. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos para que facilite o entendimento dos senhores. Mas agora nós vamos para a parte técnica do nosso estudo. Vamos entender como funcionam as cadeias carbônicas, beleza? Senhores, as cadeias carbônicas é uma associação entre carbonos, né? Lembrando que sempre esses carbonos eles vão estar fazendo 4 ligações. Se não for com o próximo carbono, vai sempre haver um hidrogênio se ligando. E eu quero que vocês entendam que as ligações químicas elas podem ser simples, ou seja, entre um carbono e outro eu só tenho uma ligação química, eu estou compartilhando apenas um elétron. Ah, professor, e os outros 3? Vai entrar hidrogênio, beleza? Como é o caso do etano. Positivo? Senhores, um carbono com outro carbono, ele pode fazer também
não só com outro carbono, mas podem haver ligações duplas, beleza? E também podem haver ligações triplas, e esse é o limite. Ah, mas não existe ligação quádrupla? E se for um carbono com carbono e ligação quádrupla? Não existe isso. Se tiver uma ligação tripla, o que não é fácil de acontecer, vai haver para compor a quarta ligação que cada carbono faz, um hidrogênio em um carbono e um hidrogênio em outro carbono. Beleza? Então, gravem isso. Ligações químicas podem ser simples, ou seja, uma ligação, podem ser duplas, duas ligações e podem ser triplas. Positivo, vou dar um exemplo para cada um. Uma ligação simples, como eu citei, no caso do metano, eu tenho um carbono associado a 4 hidrogênios. Por uma ligação só, porque o hidrogênio só é capaz de fazer uma. Outro exemplo é o CO2, ou dióxido de carbono, onde nós temos um carbono central fazendo uma dupla ligação com um O e uma dupla ligação com outro O. Entendido? Uma ligação tripla, vou dar o exemplo aí do carbono com o nitrogênio. O nitrogênio ele pode fazer 3 ligações, coisa que o oxigênio não podia. O oxigênio só pode 2. Beleza? E aí, senhores, o oxigênio só podendo 2, é o máximo 2. Agora o nitrogênio faz 3. C tripla N. Ainda está faltando uma para o carbono, que vai se associar a um hidrogênio. Vocês estão percebendo que o hidrogênio ele sempre vai se ligar? Ele sempre vai fazer parte? Quando eu era mais novo e estudava muito sobre química, eu achava que o hidrogênio era Deus, porque participa de tudo. De tudo, senhores, da química orgânica. Beleza? E é por esses fatores que lá na aula 1 eu citei para os senhores que o hidrogênio ele é um átomo atípico, ele se comporta de uma forma... Desculpa que minha borrachinha caiu. Espero que não tenha feito muito barulho para vocês aí. Mas, voltando ao raciocínio, o hidrogênio ele é um átomo que se comporta de forma atípica, diferente. Tanto que, como eu citei para os senhores lá no estudo da tabela periódica, ele não está em nenhuma família. O hidrogênio ele é o átomo fundamental para a formação das estrelas. Todos os átomos que nós conhecemos hoje, eles são baseados na fusão de hidrogênios. Você tem lá no espaço um hidrogênio hiperacelerado que vai se chocar com outro hidrogênio, formando um gás hélio. Se tem 2 prótons no hélio, eu não falei que a quantidade de prótons não é o que define o átomo? Não falei isso para os senhores? Pois é, senhores. Tudo que eu falo é importante. Entenda o que eu estou falando. Beleza? Senhores, às vezes eu pago o sapo mesmo, mas é brincando, tá? Só para chamar a atenção dos senhores que estão vendo essa aula 8 horas da manhã, 10 horas da noite e já tá dormindo aí. Acorda, vamos aprender, beleza? Então, senhores, o átomo de hidrogênio lá no universo, há não sei quantos bilhões de anos, não é isso que os astrônomos dizem? Então, é isso. Ele está lá hiperacelerado, se choca com outro átomo de hidrogênio, forma um átomo de hélio, vai se chocando, formando o átomo de lítio, depois forma um átomo de sódio, fazendo com que essa estrela libere cada vez mais energia, porque essa fusão atômica, ela libera energia até o ponto que a estrela vai crescendo. Bum, 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 bum. A estrela não aguenta mais, é muita energia no interior dela, e aí ela segue 2 caminhos, ou a gravidade vai comprimir ela, ou ela vai explodir. No momento que ela explode, tem até o nome lá que eu até esqueci, né? Eu esqueci aqui agora. Mas essa estrela explodindo, ela vai dissipar átomos mais pesados para várias partes. Supernova, lembrei, né? Vai explodir, levando esses átomos mais pesados para várias partes do nosso universo. E numa dessas partes veio a calhar a formação da Terra, que é o único planeta que permite as condições ideais para que tenha a formação da água, por exemplo, e a dissociação da água em H+ e OH-, que é o que nós vamos ver, que é extremamente importante para as ligações orgânicas.
Entendido? Senhores, classificação das cadeias carbônicas, que eu fico citando exemplos e aí às vezes eu me perco, mas vamos voltar para o essencial. Classificação das cadeias carbônicas. Senhores, aqui vai uma partezinha chata, mas vocês vão ver que vão ser importantes. A cadeia ela pode ser aberta, beleza? Ou acíclica, ou alifática. Tudo isso são sinônimos. O que é uma cadeia aberta? Que o primeiro carbono e o último carbono, eles não se conectam. É fácil de entender, né? Beleza. Então eu tenho carbono, 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 carbono. E aí você vai ter várias associações de hidrogênios e oxigênios, e eu vou exemplificar isso melhor lá para frente, mostrando moléculas orgânicas de carboidratos, de aminoácidos, que vai trazer com mais clareza esse entendimento para os senhores. Beleza? Mas vão acompanhando na apostila aí. Vocês vão ver que o primeiro e o último carbono, eles não se conectam. Isso é uma cadeia aberta, uma cadeia acíclica, uma cadeia alifática. A acíclica, vocês vão entender que lá do grego o A significa negação. Não é isso? Isso aí vocês já sabem, beleza? Cadeia fechada, nem preciso dizer, se a aberta, o primeiro e o último não se conectam, a fechada, o primeiro e o último se conectam, beleza? Também pode ser chamada de cíclica. E pode ter quantos carbonos precisa no mínimo para que ocorra o fechamento? Com um carbono fecha? Não fecha. 2 carbonos fecha? Não fecha. Mais 3 já fecha. Não é isso? Você vai formar uma figura que se assemelha a um triângulo, não é isso? 4 carbonos fecha? Fecha. 5 carbonos fecha? Fecha. E por aí vai. Beleza? Lembrando que na cadeia fechada, e eu vou falar isso para os senhores depois, você tem uma alta reatividade, pelo menos entre 3 e 5 carbonos, uma alta reatividade, nós vamos entender no futuro algumas cadeias fechadas que geram uma possibilidade muito grande de se conectar ao seu DNA e gerar uma mutação, parceiro. Pela grande reatividade, beleza? Já já nós vamos falar disso. Senhores, a cadeia pode ser reta, bem como ela pode ser ramificada. Reta ou linear, é a mesma coisa. O que isso quer dizer? E aqui, senhores, eu vou passar o bizu para vocês. Senhores, nós sempre vamos estar olhando o átomo de carbono. Sempre o átomo de carbono. O átomo de carbono é a nossa base da química orgânica. Ah, eu tenho aqui, ó, carbono, carbono, carbono e um O para cima. É ramificada? Não é ramificada. Só é ramificada se nós tivermos um carbono. Beleza? E como nós podemos conceituar ramificação? Senhores, ramificação é tudo que excede a cadeia principal. E o que é a cadeia principal? A cadeia principal nada mais é, senhores, do que a maior sequência de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Quer dizer que o quinto ele é ramificado só porque ao invés dele estar reto, ele foi para cima? Não. Porque continua uma sequência de carbonos. Agora, observa a imagem que eu coloquei para vocês. Eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, ramificação. 4, ramificação. Olha que interessante. Qual é a maior sequência de carbonos? São 5 carbonos, ó. Como vocês conseguem acompanhar. Eu tenho um carbono ramificado. Agora vamos entender a numeração desses carbonos. Senhores, sempre acompanhem com a apostila. É essencial. Vocês percebem que, infelizmente, só tá a minha cara feia aqui para vocês aprenderem? Pois é. Não tem slides. Então, acompanha com a apostila, que eu me dediquei muito fazendo essas apostilas para que os senhores possam acompanhar e entender de forma clara o que eu estou falando. Poderia ter passado tardes com meu filho brincando. Ou no meu lazer, jogando um videogamezinho. Mas não, estava fazendo essas apostilas aí para facilitar o entendimento de vocês. Outra coisa, senhores, façam as questões. Essas questões estão aí à toa? Não estão aí à toa. As respostas das questões estão na apostila? Com certeza, porque eu não vou ficar cobrando algo que ou eu não falei aqui ou eu não coloquei na apostila, senhores. Beleza? Então vamos lá. Já falei que a cadeia pode ser aberta onde o último carbono não se liga, ou
Mito. O primeiro carbono não se liga com o último. Cadeia fechada, onde o último carbono se liga com o primeiro, né? E para que isso aconteça, eu preciso de no mínimo 3 carbonos. Por que 3? Sendo que na segunda, se tiver 2, o primeiro está conectado com o último. Aí, senhores, mas você vai estar lá na matemática. Você formou algo fechado? Não, você formou uma linha reta, né? Beleza. A cadeia pode ser normal ou linear. Não há ramificações. E quando eu falo ramificação, nós temos que entender a cadeia principal que eu acabei de falar, que vocês vão gravar, que é a maior sequência de carbonos. Se o carbono estiver indo para cima, mas estiver conectado ali, é a maior sequência de carbonos. Se está reto, é a maior sequência de carbonos. Se está para baixo, é a maior sequência de carbonos. Vocês vão contar, igual uma criança faz. 1, 2, 3, 4, vai para cima, 5, pô. Não importa para onde vá, continua sendo linear. E tudo que extrapola a cadeia principal, como vocês podem estar acompanhando na apostila, que eu tenho certeza que vocês já abriram, vocês vão ver que o carbono que excede, ele é tido como uma ramificação. Beleza? Então vamos lá. Senhores, entendido sobre isso? Beleza. Lembrando que eu não vou ficar aqui falando do hidrogênio toda hora. Senhores, se o carbono não está fazendo 4 ligações, quer dizer que tem hidrogênio associado a ele. Se ele está fazendo uma, tem 3. Se ele está fazendo 2, tem 2. Se ele está fazendo 3, tem 1. Vocês estão me entendendo? O hidrogênio, ele sempre está presente. O hidrogênio é Deus na química. Beleza? Senhores, não me entendam como blasfêmia. Eu não estou blasfemando. Eu só quero que vocês entendam de uma forma didática o que eu estou falando. O hidrogênio, ele está sempre presente. Beleza? Entendido? Então vamos lá. Senhores, falei que as ligações podem ser simples, duplas ou triplas. E aí, senhores, isso é muito importante, porque a quantidade de carbonos na cadeia principal, o tipo de ligação que ele está fazendo, se é simples, dupla ou tripla, as suas ramificações, tudo isso vai estar associado ao nome que essa molécula vai receber. Senhores, vamos lá. Cadeia principal é o primeiro que a gente olha. Se tem um carbono, vocês estão acompanhando aí a tabelinha, né? Se tem um carbono, é MET. Se tem 2, é ET. Se tem 3, é PROP. Se tem 4, é BUT. Se tem 5, é PENT. 6, EX. 7, EPT. 8, OCT. 9, NON. 10, DECA. Beleza? Entendido? Ok. Senhores, metano, por que recebe esse nome? Porque é um carbono que faz ligação simples. E quando faz ligação simples, senhores, a gente só vai avaliar ligações entre carbonos. É sempre entre carbono. Ah, mas tem o hidrogênio aqui, é com carbono. Ah, mas ele faz uma dupla ligação com oxigênio. Eu não quero saber da ligação com oxigênio, eu quero saber da ligação entre carbonos. Se ocorre uma ligação simples, é AN. Se ocorre uma ligação dupla entre carbonos, é EN. E se ocorre uma ligação tripla entre carbonos, é IN. AN, EN, IN. É A, E, I, O, U, parceiro. Me ajuda, beleza? Então, AN, EN, IN. AN, ligações simples. EN, dupla. IN, tripla. É só você seguir as vogais, beleza? Deu para entender aqui, senhores? Senhores, nós vamos continuar, porque a classificação das cadeias carbônicas é a parte mais complexa que tem. E eu faço questão de explicar isso para vocês. Se eu aliviei lá na função inorgânica, não passando a nomenclatura dos ácidos, dos óxidos, das bases e dos sais para vocês, agora o bicho vai pegar. Eu falei para você beber água, eu falei para você pegar o café, eu falei para você pegar uma comidinha, porque o bicho vai pegar, beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O bom é que vai ter muito exercício para vocês fazerem. Esse livro aqui eu adoro ele, a maioria dos exercícios vai ser baseado nele. Beleza? Senhores, vamos lá. Então, um carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 BUT. Até o BUT eu vou ficar falando. Depois disso eu não vou falar mais não. É só vocês lembrar lá do Brasil. O Brasil não é pentacampeão, então PENT. Se quiser o hexa
é o X. E por aí vai, senhores. Vai seguir a mesma ordem da matemática que vocês já estão cansados de saber. Beleza? Entendido? Ligações simples. An. Ligações duplas. Em. Ligações triplas. In. Então, se, né? Deve ter visto aí um corte, porque deu o meu tempo, mas eu gosto de falar muito. Eu vou continuar falando. E vocês vão continuar me assistindo, graças a Deus. Não é não? Vamos continuar. Então, como eu estava falando, se é um hidrocarboneto, se está ligado só a hidrogênios, vai receber o O como nomenclatura final, que depende do grupo funcional. Por isso, metano. Agora, olha o exemplo que eu coloquei para vocês do etanol. Você vê que além de 2 carbonos, que é et, além da ligação entre esses carbonos C simples, que é an, então etan, não tem só hidrogênio. Eu tenho uma hidroxila, que é um OH associado a um carbono. Ele é um álcool. E por isso ele vai receber a nomenclatura ol no final. Nomenclatura não, né? O sufixo. Vamos utilizar a linguagem técnica do nosso português. Beleza? Então, etanol. Senhores, isso foi só exemplo. Essa aula vai acabar agora para o bem-estar de vocês. Mas na próxima, vocês levam um cafezinho, levam um cuscuz, levam uma água, porque o bicho vai continuar pegando. Um breve resumo. Senhores, cadeia principal. E aqui no resumo eu vou colocar os tópicos mais importantes. Cadeia principal. A maior sequência de carbonos, não importa para onde vai o carbono. Se for para cima, para baixo, continuar reto, não importa. É a maior sequência de carbonos. Você vai circular a maior sequência de carbonos que tiver. Igual está na imagem aí. Tudo que exceder, todos os carbonos que excederem a cadeia principal é uma ramificação. E a ramificação, senhores, também vai receber um nome. Se eu tiver um carbono ramificado, é met. Se eu tiver 2 carbonos ramificados, é et, e por aí vai. Beleza? Entendido? Ótimo, senhores. Senhores, só para a gente finalizar a aula, eu só preciso falar da numeração dos carbonos. A regra de numeração dos carbonos vai ser a partir do grupo funcional. Tá da esquerda para a direita, o grupo funcional tá lá na direita. O primeiro carbono que eu vou contar é o que está associado ao grupo funcional. Beleza? E em regra, senhores, esse carbono, ele sempre vai estar na cadeia principal. Beleza? Entendido? Então, o carbono que está associado ao grupo funcional, ele sempre vai estar no grupo funcional. E o que determina de que lado eu vou começar a contar? Primeiro, o grupo funcional. Tem grupo funcional, então eu vou começar a contar do grupo funcional. Nossa, mas eu tenho uma hidroxila, uma no início, uma no final e uma no início. Então, meu amigo, você vai contar por onde você quiser. A não ser que você veja o próximo critério, que é o quê? Ramificação. Se eu tenho uma ramificação mais para a direita, você vai começar a numerar os carbonos da cadeia principal a partir da direita. Se for mais para a esquerda, da esquerda. É possível que tenha 2 ramificações? É óbvio que é possível. Vai ter. Beleza? E você vai ver para qual lado tá mais. Se tá mais para a direita ou se tá mais para a esquerda. Se tiver igual, mesmo critério do grupo funcional, você pode começar aonde você quiser. Nossa, professor, mas por que você está falando tudo isso? Porque, senhores, no nome vocês vão perceber que só no nome dessa cadeia, desse composto, vai estar falando se ele tem ramificação ou não. Vai estar falando se ele tem grupo funcional ou não. Em qual carbono que está a ramificação, em qual carbono que está o grupo funcional. E também, senhores, se nenhum desses 2 critérios funcionarem, você vai ver se ele faz ligações duplas ou triplas. E é por onde você vai começar também. Senhores, na próxima aula nós já vamos iniciar com 2 exercícios para a gente mentalizar tudo isso que eu estou falando. Beleza? E aí os senhores vão estar dando esses nomes junto comigo. Beleza? Senhores, eu agradeço a presença de vocês por essa aula gigantesca. É isso. Na próxima, já levem seu cafezinho, aqueçam o seu cérebro, porque o bicho vai pegar. Aguardo vocês. Muito obrigado.